Você conhece a história do conto de fadas? Mas é claro que conhece. Todos nós conhecemos, não é mesmo? Pois muito bem, a história que eu trago para todos nós neste momento é uma história parecida com um conto de fadas. Eu sou o pastor Raimundo Ramos e este é o nosso canal Conversando sobre a Bíblia. Essa história, ela se desenrola em uma pequena aldeia, um vilarejo na antiguidade. Um homem muito conceituado, muito rico, muito próspero e respeitado, ele tinha 8 filhos homens. E entre esses 8 filhos, 3 serviam ao exército daquela nação. Inclusive, o primeiro filho era o segundo na hierarquia militar. E entre os 8, o caçula era desprezado, era rejeitado e muito humilhado. Conta-se entre a vizinhança, entre a boca pequena, que era porque o pai da família desconfiava que aquele rapaz não fosse o seu filho. E ele não morava na própria casa com eles. Ele morava num lugar retirado, tomando conta dos animais da família. Mas um dia houve a necessidade da escolha de um novo rei para aquele reino. Então eles comissionam um senhor de idade, um ancião, muito respeitado e muito conceituado, tanto na área civil quanto na área militar e religiosa. E aquele homem vai até a casa do comerciante próspero, pai dos 8 filhos, para a missão de escolher o novo rei. O homem fica muito alegre, o homem fica lisonjeado ao saber que será o pai do novo rei. E então ele chama os moços e eles passam em revista para ver qual seria o escolhido. E quando o primeiro se aproxima e se apresenta, o que estava responsável pela escolha já vai se levantar para proceder com a escolha, quando Deus fala no seu coração e diz: calma, espera um pouco, eu não sou como os homens. Os homens, eles olham para a aparência, eu sou diferente. Eu olho para o coração, para o caráter. E assim passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e não há escolha. E o homem incumbido a fazer a seleção pergunta para o comerciante: acabaram-se os jovens, os mancebos, os rapazes? E ele já vai dizer que acabou quando alguém talvez olhe para ele, faça um gesto, e ele lembra, ele falou: não, ainda tem umzinho que está lá no campo tomando conta dos animais. Pois mande chamar, disse o Senhor para ele, pois nós não comemoraremos enquanto nós não tirarmos e escolhermos o novo rei. Chamaram aquele jovem, ele chega ali, 13 para 14, no máximo 15 anos, ruivo, de gentil aparência, franzino, e quando ele se apresenta, aí Deus também fala no coração do homem e diz: agora pode ungir, por diante de mim está o novo rei, porque eu olho para o coração e vejo que o coração dele é semelhante ao meu. Essa história se passa em Belém Efrata, na Judeia. O nome do comerciante próspero era Jessé. O nome do homem respeitado na área civil, religiosa e militar era o profeta e sacerdote Samuel. E o nome da pessoa que foi rejeitada, mas que agora é escolhido novo rei, era Davi, que nós conhecemos, o autor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus nos abençoe, meus amados, hoje e sempre, que nós nunca venhamos a julgar ninguém pela aparência, mas sabendo que todos são filhos de Deus e que Deus pode fazer de qualquer um pessoas importantes, pessoas famosas, pessoas de destaque. E aqueles que estão no pedestal, Deus pode abater pela arrogância. Em nome de Jesus, amém.